Boa tarde a todos, obrigada pela presença e prestígio. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do uso de um teatro tão bonito como esse, da maneira de se portar no teatro, depois falar um pouquinho sobre a cultura e o que ela representa para nós e sobre o nosso espetáculo. Às vezes as pessoas não se sentem muito à vontade para frequentar um teatro porque não sabem exatamente como se portar nele. Não sabem como se vestir para ir ao teatro. Então, nós podemos explicar o seguinte. Devemos usar roupas confortáveis, simples, desde que não seja uma ópera ou um grande concerto, como uma van-première, ou seja, uma inauguração de alguma coisa. E no caso de, por exemplo, ser uma ópera e ser a primeira noite dessa ópera, normalmente o traje é a rigor. Então, se usa vestido longo para as mulheres, terno, gravata borboleta, né? Quando é um concerto também muito especial, se usa terno para os homens e um traje a passeio também para as mulheres. Mas, quando é um espetáculo como o nosso e como a grande maioria, o traje é realmente um traje mais confortável, um traje adequado, desde que não seja uma camisa sem mangas para os homens, nada de chinelo, né? Mas uma roupa em ordem, né? Devemos chegar com antecedência de, no mínimo, 10 minutos, para que nós tenhamos tempo de pegar o programa lá na porta e dar uma lida para saber o que é que vai acontecer, né, naquele espetáculo. Lendo o programa, às vezes você tem uma história que está sendo contada e dá tempo da gente se inteirar quem são os personagens, para a gente saber um pouquinho mais sobre aquilo que a gente vai assistir. Normalmente, os teatros têm 3 sinais sonoros. O primeiro toca com 15 minutos de antecedência. Aqui nós não temos esses sinais tocando, que é para o público, mais ou menos, ter uma ideia de quanto tempo falta para começar o espetáculo. O segundo sinal toca com 10 minutos, e o terceiro sinal toca e, imediatamente, apagam-se as luzes e começa esse espetáculo. É para que as pessoas que estejam, por exemplo, no foyer ou lá na frente, naquele espaço, no saguão do teatro, que o nome daquele espaço é foyer. Quem esteja lá já tenha mais ou menos ideia de quanto tempo falta para começar, para tomar os seus lugares, e se o ingresso for numerado, porque essas poltronas contêm números, né? Tanto a fileira como o número da poltrona, e se esses ingressos que vocês compraram para algum evento for numerado, vocês têm que ter uma antecedência para procurar esse assento que é o de vocês. Nós devemos conversar com um tom de voz mais baixo, né, no saguão, dentro da plateia, e a partir do momento que começa o espetáculo não se conversa mais, a gente apenas presta atenção naquilo que está sendo passado no palco, orientar sempre as crianças para não colocarem os pés nas poltronas, nem na poltrona da frente, nem na poltrona que está sentado, né, sentar corretamente. Antes a gente aprendia isso na escola, né? Mas parece que agora não está mais ensinando isso na escola, mas a gente ensina dentro dos teatros. Todos devem desligar os seus celulares e demais aparelhos sonoros. Não é permitido, de nenhuma maneira, fotografar com flash, porque a gente usa todo um esquema de iluminação e o flash atrapalha tanto a iluminação do espetáculo que está sendo feito, como quem está dançando. Aquele flash atrapalha muito a vista das pessoas enquanto elas estão dançando. Atrapalha demais. Também não é permitido em nenhum teatro que entre com alimentos na plateia. No máximo que pode acontecer, como na Sala São Paulo, lá em São Paulo, quando tem os concertos, eles distribuem na porta umas balinhas, caso a pessoa tenha, por exemplo, uma crise de tosse,
Então, eles dão umas balinhas para a pessoa não tossir durante o concerto. Mas, se for inevitável, sempre serem orientados para sair da plateia, para tossir lá fora, ou, no caso, nos nossos espetáculos, que sempre tem muitas crianças, às vezes tem criança pequena, começa a chorar. Então, quem tem criança pequena deve sentar sempre próximo a uma saída. Se a criança começa a chorar, está com algum desconforto, já leva lá para fora, para não incomodar as outras pessoas que estão assistindo. A outra coisa que é importante saber é como aplaudir. Existem algumas formas que se aplaude, que são as seguintes. Se a gente gosta do espetáculo, a gente aplaude. Se a gente gosta muito, aplaude muito. Se a gente adora o espetáculo, a gente aplaude em pé ao final desse espetáculo. Aquela gritaria que se faz, aquela algazarra toda, isso não é para teatro, isso é para ginásio de esportes, é para quando tem jogo, né, que tem torcida, tem basquete, vôlei, futebol, para essas coisas sim, mas no teatro não, o comportamento deve ser um pouco diferente. Agora eu queria falar para vocês sobre o trabalho que nós fazemos, que é promovido pelo... Antes se chamava Ministério da Cultura, agora se chama Secretaria da Cultura do Ministério da Cidadania. Agora que mudou o governo, mudou o nome. Nós lembramos que os nossos patrocinadores são o Grupo Mali, que está conosco há 20 anos, e o Grupo Mali, que nos solicitou para começássemos esse projeto também aqui em Itajubá, assim como em Mogi Guaçu. E nós temos também a Stoller do Brasil e a Matera Systems. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cultura e quanto é importante a pessoa se interessar pela cultura. A cultura é um conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimento, costumes, que distinguem um grupo social. Também é uma forma ou etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais, espirituais, de um lugar ou período específico. Isso é em relação à civilização. Também é um cabedal de conhecimento de uma pessoa ou de um grupo social. Também é um complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação, difusão das belas artes, ciências humanas e afins. A cultura é um conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou de uma civilização. Portanto, fazem parte da cultura de um povo os seguintes atividades e manifestações: música, teatro, rituais religiosos, língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de organização social, etc. Assim como nós sabemos, por exemplo, que nessa região, né, de Itajubá, faz parte da cultura o pé de moleque, né, que é conhecido, o pão de queijo de Minas. Isso tudo é a cultura do estado de Minas Gerais, que, aliás, é uma delícia, né? E atualmente, essa Secretaria da Cidadania, que é responsável pelas políticas culturais e cuidados com o nosso patrimônio histórico e cultural, museus, tombamentos, funcionamento e manutenções de bibliotecas federais, desenvolvimento e ações culturais, dança, música, teatro, cinema, etc., e muito mais. Em relação ao projeto. O projeto Dança e Cidadania, ele completou 19 anos de existência ininterrupta. Ele foi iniciado no formato atual após a aprovação pelo Ministério da Cultura, que era naquela época, que abriu a possibilidade de recebermos o patrocínio de empresas com incentivo fiscal da Lei Rouanet. Então, quando se ouve, às vezes, as pessoas um pouco desavisadas ou que não têm muito conhecimento falarem que deve acabar a Lei Rouanet, não, a Lei Rouanet pode ter sido mal usada por pessoas desonestas, mas a grande maioria usa a lei adequadamente. E é graças à Lei Rouanet que nós podemos ensinar crianças
tanto teatro, música, dança, promovermos espetáculos grandiosos. Nós podemos fazer muitas coisas no Brasil todo, graças a essa lei, que ela incentiva as empresas. A empresa não dá o dinheiro dela para o projeto. Uma partezinha do imposto de renda que a empresa obrigatoriamente teria que pagar, ela pode destinar para algum projeto em especial. E a Mali faz isso conosco, ela destina uma parte desse imposto de renda para o nosso projeto há praticamente 20 anos. Temos também, além do projeto Dança e Cidadania, a Companhia de Dança de Campinas, que é constituída por 25 adolescentes e jovens, aqueles em estágio mais avançado de desenvolvimento, que já completou 17 anos de existência e se renova a cada ano, porque os nossos bailarinos ou são contratados por outras companhias fora do Brasil, também vão dar aulas, vão trabalhar com essa atividade e sobreviver da dança, o que é muito bonito. O projeto atende atualmente 350 participantes, na faixa etária de 7 a 28 anos. O público-alvo atendido reside nas áreas distantes dos centros da cidade, onde ele é desenvolvido, em parceria com organizações sociais e escolas públicas. Ele foi iniciado em Campinas, ele existe há 15 anos em Mogi Guaçu, há 5 anos aqui em Itajubá, e nesse ano também foi iniciado na cidade de Cosmópolis. Os participantes recebem tudo gratuitamente, as aulas, o material, transporte, alimentação nos ensaios e apresentações, figurinos que pertencem ao projeto e toda a estrutura de montagem dos espetáculos. Tudo é custeado com os recursos incentivados, doados por empresas ou com as bilheterias das apresentações, quando são cobrados os ingressos. O principal objetivo do projeto é o de abrir novas oportunidades e horizontes aos participantes, desenvolvendo sensos de responsabilidade, organização, disciplina, higiene pessoal, trabalho em equipe, que são fundamentais no balé clássico e muito úteis na vida das pessoas. Os egressos da companhia podem ainda se profissionalizar como bailarinos, sendo que hoje temos bailarinos no Beto Carreiro World, em companhias da Alemanha, da Finlândia, da Rússia, de cruzeiros marítimos, com navios que são sediados em Berlim, além de outros que são professores no próprio projeto ou em outras academias de Campinas e região, e ainda que trabalham como solistas, freelance em apresentações de academias da cidade de Campinas e região. Em Campinas, os participantes iniciam o projeto nos bairros e aqueles com maior aptidão e empenho são levados para a Academia do Jardim Nova Europa, que é um bairro da cidade, onde eles passam a ter uma carga horária muito mais intensa. E aqueles que têm maior aptidão mesmo física, que demonstra muita vontade e um bom desempenho, eles passam a fazer parte da companhia de dança que funciona num outro prédio, também no mesmo bairro. E alguns bailarinos da companhia também recebem uma bolsa de incentivo por mérito no desenvolvimento e fazem um estágio para se desenvolverem como professores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o espetáculo de hoje. Esse espetáculo, A Alma da Terra, conta um pouquinho a história da agricultura no Brasil. Então, ele começa lá atrás, né, com os índios que trabalhavam na terra, com a monocultura, né, começaram com milho, depois cana-de-açúcar, né, mandioca, depois foram chegando as pessoas, os brancos, né, que passaram também a trabalhar na terra, começaram a cultivar, a desenvolver outras coisas, né, outras formas de agricultura, e aí nós vamos ter aqui, exemplificando isso, o plantio, a vida na roça, os lavradores, né, os camponeses, tem também a alegria da colheita, e aí nós temos aqui, mostrando um pouquinho mais sobre essa fase
dessa terra toda que está sendo cultivada, o dono da terra, que ele está chegando e ele está muito cansado, e ele também traz junto com ele o sistema de irrigação, que é onde a gente passa a ter um maior desenvolvimento no cultivo, que é quando chega a água, né, que, independentemente da chuva, pode melhorar aquilo que se vai colher, dar um resultado melhor. Só que, com isso, também chegam as pragas. E o que fazer para conter as pragas? Lá pelos anos 70, chegaram os agrotóxicos, que passaram a matar não só as pragas, como também a contaminar o solo, fazer mal para as pessoas, né, para a saúde das pessoas. E isso tudo foi trazendo um transtorno muito grande. Teve algum ganho, mas também um transtorno. E aí, de uma forma mais poética, o que se vê representando essa fase dos agrotóxicos, é a morte do lírio, que está representando aí toda a agricultura, todas as plantas, e com uma música até muito bonita, num padedê bastante emocionante, né? E aí ele representa essa fase bem dura, que é da entrada desses agrotóxicos, e sem saber, o homem sem saber o que fazer, chega a deusa, chama a deusa da agricultura, né, que é vamos dizer assim, uma entidade também poética, e ela fica também indignada com essa chegada, com essa morte de todas as plantas, a morte do lírio e tudo mais. E com tudo isso que está acontecendo, o que eles resolvem? Vamos chamar os cientistas. Quem sabe os cientistas ajudam a resolver, né? E, realmente, hoje nós temos, como temos lá em Campinas, e inclusive, dos nossos patrocinadores, os cientistas desenvolvendo produtos que não matam as pragas, eles agem ao contrário, eles são probióticos que fortalecem as plantas para que elas não peguem pragas. E é assim que nós vemos isso tudo acontecendo dentro desse espetáculo, e espero que vocês gostem daquilo que estão vendo e vejam da mesma forma que a gente, a importância da ecologia, do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com a agricultura, com as plantas, com aquilo que se usa e com aquilo, da forma como se trata a natureza. Tá bom? Então, um bom espetáculo a todos e boa tarde.
Eu queria aqui agradecer a Gabriela, que é a nossa professora daqui de Itajubá. E a Gabriela é orientada pelo Balé Luiz Henrique, de Pouso Alegre, e vem toda semana fazendo um sacrifício enorme, mas ela está orientando muito bem as nossas crianças de Itajubá. Muito obrigada.